da Incluir Treinamentos, consultoria. Então, Amanda, a primeira pergunta que eu quero te fazer é o que te inspirou a prestar consultorias no intuito de promover a inclusão de pessoas com um transtorno do espectro autista? Vamos lá, vou começar desde o comecinho, tá? Sim. A história é um pouquinho longa, mas eu vou resumir. A minha inspiração tem nome, o nome dele é Arthur, ele é uma criança autista, é meu filho. Ele nasceu prematuro, de 32 semanas, e quando ele nasceu, eu sempre gostei muito de viajar, então eu falei, bom, quando ele nasceu, eu vou levar ele para viajar o mundo, eu quero viajar, eu quero postar, e eu criei um Instagram, um blog de viagens, Mamãe que Viaja, porque eu queria justamente levar ele para conhecer o mundo. Só que ele nasceu prematuro, ficou um mês na UTI, atrasou um pouco meus planos de viagem. Depois a gente começou a viajar. Então fiz um tour pelo Nordeste. Durante o tour desse Nordeste, ele teve uma convulsão febril de 9 minutos. E eu falei, ai meu Deus, vou ter que ir no neuro de novo para falar das convulsões. Ele já tinha tido 2 convulsões. E aí eu falei, bom, vamos lá. Fui no neuro para falar das convulsões febris e ele me deu o pré-diagnóstico de autismo. Eu não sabia nada sobre autismo. Eu sempre achava que autismo era uma criança que não falava, se balançava e vivia no mundinho. E eu olhava para o meu filho simpático, dava risada, uma criança super alegre. Eu falava, não, meu filho não é autista. Para sair do processo de negação, eu fui estudar sobre autismo. Então, eu comecei a estudar, fiz uma especialização em intervenção precoce do autismo, e nesta especialização, no primeiro módulo, estava lá escrito marcos de desenvolvimento. Então, mesmo ele sendo uma criança prematura, ele não estava cumprindo os marcos do desenvolvimento. E então, vi que realmente ele era uma criança autista. Comecei a estudar muito para ajudar o meu filho. Quando eu descobri como que eu poderia fazer para ajudar o meu filho, foi uma bomba, né? O autismo, para mim, ele chegou como uma bomba, porque quando o médico fala assim, seu filho é autista, tá, de onde vem o autismo? O autismo, a gente sabe que é uma predisposição genética, mas ninguém sabe de onde vem. Lá no quarto, por favor. A gente não sabe de onde vem, né? A gente sabe exatamente o gene, a gente não sabe. Eu falei, tá, qual que é a cura? Ninguém, não tem cura, né? É um transtorno, não é uma doença, não tem cura. Então, tá, e qual que é o tratamento? O tratamento indicado, terapia ABA, que é a análise do comportamento aplicada, e eu fui atrás dessa aba, né, da tal aba para intervenção, e eu recebi o primeiro orçamento de R$27 mil. Ele tinha indicação de 40 horas semanais, e eu falei, tá, quem paga 27 mil reais? Como que eu vou fazer isso? Então, eu perguntava para o médico, meu filho vai falar? Não sabemos. Meu filho vai aprender a andar de bicicleta? Não sabemos. Ele vai aprender a ler? Não sabemos. Vai aprender a escrever? Não sabemos. Vai casar? Vai ter filho? Não sabemos, não sabemos, não sabemos. Então, o diagnóstico para a maioria das mães de autistas chega uma bomba. Então, de um dia para a noite, você não sabe se seu filho vai falar. Claro que tem muitas mães que recebem esse diagnóstico como um alívio. Quando aquela mãe sabe que tem uma criança que tem alguma dificuldade, tem alguma coisa, ela não sabe o que era, e o diagnóstico vem para falar, bom, agora eu consigo ajudar o meu filho. No meu caso, foi o contrário. Eu não esperava, eu chorava dia e noite, eu desenvolvi depressão, transtorno de ansiedade, comecei a aprender a aplicar a terapia ABA, porque eu não tinha como pagar,
Então, eu consegui uma supervisora, ela me ensinava e eu aplicava terapia ABA todos os dias, 3, 4 horas de intervenção com um bebê de 20 meses. E eu falava assim, meu filho não vai falar, meu filho não vai falar, meu filho não vai falar. Então, eu fazia terapia, desenvolvia ansiedade, eu só estudava autismo, eu só lia sobre autismo, eu só assistia filme de autismo. Eu entrei num processo de ansiedade muito grande, eu não cuidava mais de mim, eu só tomava banho, eu não fazia mais nada por mim, eu entrei num buraco, assim, muito profundo, porque era a forma que eu achava que eu ia ajudar meu filho. E ao final de 7 meses, eu estava de cama, com síndrome de burnout, no pior estágio, não mexia os braços, não dormia, e o médico falou, ó, você precisa se cuidar, né? Você precisa de psiquiatra. E aí fui eu para medicação, terapia. Meu processo de aceitação durou mais ou menos 11 meses, então até 11 meses eu não conseguia falar que eu tinha um filho autista. Eu falava que ele tinha características dentro do transtorno do espectro autista, que era justamente para a pessoa não entender. Foi um processo que eu passei sozinha, porque o meu marido não aceitava, ele não me deixava contar para as pessoas, então eu só pude contar no meu blog, que eu tinha já mais de 20 mil seguidores, 1 ano e meio depois do diagnóstico, não podia contar para a família, não podia contar para os amigos, e eu respeitava, porque era o processo dele, o tempo dele, então é um diagnóstico que chegou muito, muito solitário, porque a família mesmo não entende, não acolhe. Ah, mas ele tá... Aí quando ele crescer vai passar, né? Eu, não, gente, não vai passar. É um transtorno. Ele vai ser autista o resto da vida. Então, a gente tinha que brigar mesmo com o pai, com a família, porque eles não entendiam. Então, eu tive que treinar, pegar o meu pai e minha mãe e falar, ó, é o seguinte, ele é autista. Então, assim, esse comportamento não é porque eu quero ou porque ele não quer. Ele tem transtorno do processamento sensorial, ele tem epilepsia, ele tem TDAH. Então, e aí, um processo para você, né, explicar para uma pessoa de quase 70 anos, que nunca viveu isso, que não teve isso na época dela, então foi um processo bem pesado, mas passou. E eu falei, bom, agora que eu já sei, né, de tudo isso, eu falei, agora eu vou viajar com meu filho, porque eu criei um blog, Mamãe que Viaja, e eu não viajava nada, eu só pagava terapia. E eu fui fazer uma viagem com meu filho, ele ficou 3 dias sem tomar banho, ele não entrava no banheiro do hotel, o chuveiro era forte, o banheiro era escuro, eu falei, e agora? Eu me recuso a parar de viajar, porque eu tenho um filho autista. E depois eu fui fazer um outro passeio numa viagem para um aquário, e durante 2 horas, ele só rodava e fazia ecolalia, não falou uma palavra, ele já sabia falar, ele já falava, sabia o nome de todos os animais marinhos em português e inglês, e ele não falou uma palavra, ele não conseguia olhar, ele não conseguia ficar dentro do ambiente. Eu falei, o que eu faço? Não sei, eu sabia viajar com criança, agora com criança autista eu não sei. E eu fui procurar material, né, de como que viaja com uma criança autista. E eu não achei. Né? Achei pouquíssimo material, algumas dicas aqui, outra lá. E eu encontrei uma certificação internacional pelo BCCIS, que é um órgão que certifica os parques de Orlando, Discovery Cove, Sesame Place, SeaWorld. E eu fiz essa certificação, me tornei a primeira brasileira certificada em autismo para viagens. Eu falo que eu não queria ser a primeira, eu queria ser a milésima. E eu falei, bom, agora eu sei viajar, né? Eu já sei viajar com meu filho, sei fazer previsibilidade, sei fazer antecipação, fazer história social, adaptação de ambiente, sacola sensorial. Falei, bom, agora vai. E fui fazer uma viagem de férias de 20 dias. E nós fomos para um hotel, para um resort no interior de São Paulo. E o hotel me deu uma fichinha para preencher. Estava escrito assim, possui alguma necessidade especial? Falei, nossa, gente, que bacana, né? Estão interessados. Escrevi, meu filho é autista, não fala, não atende a comando, tem dificuldade assim. E aí eu entreguei essa fichinha, e quando eu entreguei essa fichinha, a menina da recreação falou assim,
então, como ele é autista, ele não vai poder brincar, porque a gente não sabe como lidar. Falei, então não era para inclusão, era para exclusão. E eu saí desse hotel e falei assim, gente, eu treino os hotéis pelo blog Mamãe que Viaja, eu treino os hotéis para serem baby friendly, né? Receptivos aos bebês e famílias com bebês. Mas a gente precisa treinar os hotéis para receberem famílias de pessoas autistas. E eu voltei com essa ideia, falei para Maria Luísa, que é a psicóloga do meu filho, falei, Malu, a gente precisa treinar os hotéis para receber, porque eles não sabem como receber crianças autistas. Mas eu estava trabalhando num projeto, guardei a ideia, fui trabalhar nesse projeto, trabalhei mais uns 2, 3 meses nesse projeto, e depois eu fui num laboratório, esse laboratório fazer um exame de ressonância magnética com 8 horas de jejum, e levei o Arthur dormindo, porque eu não queria que ele acordasse, porque eu não tinha como explicar para ele, não tinha como negociar que ele teria, né, que ele não podia tomar leite, e fiquei com ele lá meia hora. Eu falei, moça, você pode vir para mim, por favor, porque eu não queria que ele acordasse, ele é autista, ele tem direito a atendimento prioritário. E ela falou para mim assim, então, mas é que prioridade é só para quem tem deficiência. Eu falei, então essa mulher, gerente do maior laboratório de São Paulo, não sabe que o autismo é uma deficiência. E eu voltei, então, para casa e conversei de novo com a psicóloga do Arthur. Eu falei, Malu, lembra quando a gente falou de treinar os hotéis? A gente precisa treinar os hotéis, a gente precisa treinar os laboratórios. E eu fui, guardei a ideia de novo, que eu estava trabalhando nos projetos, sou assessora de casamento, produtora de eventos há 10 anos. E eu, passados uns 2 meses, eu fui procurar escola, né? Eu vou colocar o Arthur na escola. Fui numa escola perto da minha casa, escola linda, tinha horta, tinha galinha, coelhinho. Eu falei, gente, o Arthur vai amar, porque ele adora bicho. E quando eu falei que ele era autista, ela falou que não tinha mais vaga. E aí eu fui para a segunda escola, a escola muito boa, tinha natação, tinha judô. Eu falei, gente, o Arthur vai amar, né? Que bom que já tem natação junto. E quando eu falei que era autista, não tinha mais vaga. Aí eu fui para a terceira escola, e a terceira escola falou, não, a gente aceita, claro, a gente já teve alunos autistas, a gente não tem um treinamento específico, mas a gente já atendeu. E eu falei, tá, mas vocês aceitam um treinamento? E ela falou que aceitava, e foi onde nasceu a incluir treinamentos na dor de uma mãe, que não é só a minha dor, dor de muitas mães, quando a gente precisa de encontrar uma escola. A gente, nosso coração já começa a falar, meu Deus, será que vão aceitar ou não? Mesmo sendo lei, mesmo sendo crime de discriminação, a gente não quer ter que processar a escola, a gente não quer brigar, a gente só queria que nosso filho estivesse lá, porque ele tem direito a uma escola regular, ele tem direito a estar com outras crianças, ele precisa de crianças sem deficiência justamente para aprender, a se desenvolver, e as crianças com deficiência precisam do meu filho para saber que tem pessoas que são diferentes delas. Então, para também crescer e aprender com elas. E nós fizemos a capacitação dessa escola, treinamos os professores, monitor, cozinha, para fazer a inclusão do meu filho. E eu falei, gente, quem mais precisa de capacitação são as escolas. Por quê? Porque as pessoas já estão, as crianças autistas já estão nas escolas. Só que essas professoras, elas não tiveram uma matéria sobre autismo. Durante a faculdade inteira, durante a vida inteira delas, não tem uma matéria falando assim, vem aqui, olha, autismo é isso, isso, isso. Não existe isso, ainda não existe hoje num currículo de uma faculdade. E a nossa capacitação ela é baseada na análise do comportamento aplicada, que é a terapia ABA, que é justamente como lidar com comportamento. Então, nessa capacitação, a gente ensina os professores, autismo é isso, a família funciona assim, e para você lidar, a gente tem algumas estratégias, que é mais fácil, como que você vai falar, como que você vai relacionar, como que você vai atender, como que você vai abaixar na altura, como que você vai trabalhar previsibilidade, história social, rotina, diminuição, reforço. Então, a gente ajuda esses professores
para facilitar a vida deles em sala de aula. É uma capacitação básica de 8 horas, mas assim, é o mínimo que um professor precisa saber e ele já consegue trabalhar muito bem com esse mínimo, porque cada autista é único. Não tem como eu ensinar como funciona o autista. Eu posso ensinar no geral, mas a gente ensina eles nessa capacitação a como fazer o perfil desse autista, criar o perfil individual para poder dar um atendimento individualizado, que não tem como ser diferente, né? São pessoas únicas, totalmente diferentes uma das outras. E eu peguei esse projeto, que eu acho lindo, coloquei debaixo do braço e fui atrás das escolas. E eu fui lá em várias escolas, mostrando, ó, tem uma capacitação, assim, assim, assim. E uma escola falou para mim assim, então, mas é que se a gente treinar, aqui vai encher de autista. E eu descobri que as escolas não queriam. Elas não estavam interessadas. Por quê? Porque criança com deficiência para uma escola é custo, né? Ela precisa colocar um professor auxiliar, caso tenha necessidade. Ela precisa desenvolver um PEI, um plano individual de ensino individualizado, coisa que os professores não sabem fazer, nem as coordenadoras pedagógicas. E eu descobri que elas não queriam. Me desencantei com a educação, literalmente. Falei, então assim, a escola do meu filho já está capacitada. Então, uma coisa, entendeu? Eu não... E fui para o turismo. Na verdade, o turismo me acolheu. Eu participei de um evento em Brasília e foi a primeira vez, em 2019, em agosto, que foi falado no Brasil sobre acessibilidade para o autismo. Até 2019, até eu começar a falar sobre isso, ninguém falava. Como se o autista é uma pessoa com deficiência, ele tem os mesmos direitos de uma pessoa com deficiência, só que a acessibilidade para o autismo é informação, é acessibilidade atitudinal, é tirar as barreiras de atitude. Então, a gente começou a falar sobre isso. Olha, é o seguinte, o autista também precisa de acessibilidade. Não precisa de rampa, não precisa de piso tátil, não precisa de informação. As pessoas precisam saber o que é autismo, como o transtorno do processamento sensorial, os estímulos sensoriais atrapalham a vida de uma pessoa autista, como acolher uma família. Esse é o básico que as pessoas precisam saber, para atender e para acolher essa família. E alguma escola procurar por você, para incluir treinamentos, você se dispõe a capacitar a escola, os profissionais? Sim, já temos. Essa foi só uma fase. Foi só uma fase que eu me desencantei com a educação, e fui para o turismo, e o turismo falou, Amanda, a gente não sabia que vocês precisavam de acessibilidade. Então, a gente começou a trabalhar principalmente os recreadores. Eu participei de um evento de recreadores e eu sorteei algumas vagas para capacitação. E eu sorteei as vagas, parecia que eu estava sorteando um carro. Tinha 250 recreadores nesse evento e eles estavam assim, torcendo. Uhul! E eu falei, gente... Eles falaram assim, Amanda, essas crianças já estão nas festas. Todos os eventos que a gente faz, esses autistas estão lá. E a gente não sabe como lidar. Nunca ninguém ensinou pra gente, nem a mãe sabe. E eu comecei a trabalhar os recreadores, e depois comecei a trabalhar agências de viagens, profissionais de turismo, capacitamos parques, capacitamos o Beto Carreiro em 2020, capacitamos hotéis, recreadores de hotéis, e então desde 2019 a gente vem trabalhando muito no turismo. Veio a pandemia, parou, né? Atrapalhou tudo. Retomamos no final de 2020, falei, bom, agora 2021, agora vai. Veio a pandemia de novo, atrapalhou mais um pouquinho, mas com isso também a pandemia a gente conseguiu mudar, que foi uma quebra de paradigma para mim, levar para online, porque a nossa capacitação é muito prática, a gente tem muita prática, muita vivência, tem música, a gente dança, a gente explica a capacitação presencial com jogos e brincadeiras. Então, como é que a gente leva isso para o online? Então, no ano de 2020, eu fiquei um pouquinho, né, esperando voltar, para a gente voltar às presenciais. E aí, quando eu vi que ia demorar mesmo, a gente foi para online. Então, hoje a gente fez muitas capacitações online, tanto ao vivo
como EAD, então hoje a gente tem já um curso gravado que a gente consegue levar isso para outros lugares do Brasil. Nada substitui presencial, gente, porque presencial é presencial. Então, É olho no olho, né? e assim, porque quando a gente grava um curso, a gente não pode nem mexer a mão, porque a gente tem um espaço para não sair do verde, para não, entendeu? E é muito, mas tudo bem, a gente tem um curso que ainda assim a gente faz o online, faz o EAD e faz aulas ao vivo justamente para a gente ter essa conversa, essa vivência, porque as pessoas querem falar, elas têm dúvidas. Então, hoje a gente tem EAD, mas ainda não é totalmente EAD, porque eu ainda não consegui tirar o coisa das pessoas conversarem. Eu não queria tirar isso, porque realmente precisa. Então, para alguns lugares a gente faz a capacitação presencial, um workshop, e aí depois termina a parte mais teórica online, então tem dado super certo. Já temos vários lugares no Brasil. Até 2020 nós já tínhamos 1.000 pessoas capacitadas no Brasil, e agora a gente já deve estar indo para quase 3.000 pessoas, felizmente, mesmo com pandemia. Quando foi no meio desse ano, eu falei, vou testar de novo, vamos ver como é que está esse negócio da educação. Então, eu tinha feito um anúncio numa revista em 2019, tive 3 contatos, nenhum era de escola querendo capacitação, e eu resolvi fazer agora, no mês de setembro. Nós tivemos mais de 20 contatos de escola, fechamos mais de 6 escolas, e hoje, quando eu converso com uma escola, ela fala, Amanda, eu tenho 5, eu tenho 10, eu tenho 12, eu tenho 5 com laudo, 7 sem laudo, ela já tem essas crianças. E os professores não sabem lidar. Então, a gente tem uma fase do turismo, que é essa alta temporada, que é onde não dá para capacitar, porque o turismo está, né, trabalhando muito. E é justamente a temporada que é abaixo na escola, que é janeiro e fevereiro, que os professores estão voltando, e que a gente tem, então, hoje, agora, felizmente, muitas escolas agora para a gente capacitar nessa época. E foi assim que começou a incluir treinamentos. Então, Amanda, de onde surgiu? A inspiração foi o Arthur, mas ainda falta muito. Sim. Imagino. Dentre todas essas barreiras que você já citou, quais outras barreiras você enfrenta para a comercialização dos seus serviços de consultoria? A barreira da atitude. Nós não crescemos com pessoas com deficiência, nós não fomos criados na escola, na faculdade, né? A nossa geração, vou fazer quase 40, eu tenho 38. Não tive pessoas com deficiência na minha sala. Essas pessoas com deficiências, poucas delas estão inseridas no mercado de trabalho, mesmo tendo a lei de cotas há 30 anos. Então, assim, muitas dessas pessoas com deficiência também não estão no nosso trabalho, não estão na nossa vivência. E se a pessoa não convive, ela não sabe que precisa. Então, a maior barreira é que eu preciso sensibilizar a pessoa, tocar no coração. Só que se a gente chega lá, sensibiliza, toca no coração de um investidor, ele fala, vou gastar quanto com isso? Entendeu? Quanto que isso vai me trazer de lucro? Então, hoje a gente ainda tem, assim, um paradigma de que as pessoas não se interessam por pessoas com deficiência, né? As pessoas acham que as pessoas com deficiência não são consumidores. É um público que não é atendido e que está aí. E quando a gente fala de viagens, pessoas com deficiência, mãe de crianças autistas viajando para o exterior. Hoje a gente já tem 100 profissionais de viagens, guias e agentes de viagem especializados em autismo para criar roteiros no Orlando, na Disney. Por quê? Porque aqui no Brasil não tem. Então, assim, como é que eles vão criar um roteiro? Hotel. Temos um hotel apenas no Brasil.
Parques, opa, agora já temos quase 10, mais de 10 parques capacitados. Atrações turísticas, não dá, entendeu? Então, é um público que todo mundo quer ganhar dinheiro, né? Quando você fala de turismo, não, a gente quer trazer o turismo para o Brasil, mostrar o Brasil lá fora. Pessoa com deficiência não vem para o Brasil. Por quê? Porque a acessibilidade do Brasil é vergonhosa, para não dizer outra coisa. É vergonha. E quando a gente fala de acessibilidade, eu não estou falando nada que assim, ai, Amanda, você está sonhando. Eu estou falando de um mínimo de lei, de dignidade humana. A pessoa com deficiência, a gente paga os impostos. As pessoas acham que a pessoa com deficiência vive de renda do governo. Para você ter a renda do governo, para você ter o BPC, você tem que ser miserável, você tem que ganhar R$250 por mês. Então, assim, é uma parcela muito pequena que recebe a renda do governo. Todo o restante é a gente que passa, a gente consome, né? Eu consumo energia, eu pago escola, eu pago convênio, eu pago terapia, eu pago passeio, eu pago viagem, eu pago roupa, eu pago sapato, eu pago tudo, eu pago lanche. Então, assim, nós não somos coitadinhos do governo. É um público. Então, a principal barreira é a barreira que a gente tem enraizada, né? Que é a do preconceito, que é a do capacitismo. São pessoas que nunca... Não culpo, tá, gente? Não estou culpando as pessoas que não sabem, porque nós não fomos ensinados, nós não crescemos, não tinha ninguém para escrever, aqui, assim, nós somos a geração dos nossos avós e bisavós, é a geração que escravizava. Então, assim, é muito recente. A nossa geração é a geração que institucionalizava pessoas com deficiência nos manicômios. Ainda assim, muito recente. Então, quando a gente fala de deficiência no Brasil, a gente está falando de uma coisa muito recente. Então, não é porque... Só que hoje, eu sou mãe de uma criança com deficiência e eu tenho formação, né? Sou formada, tenho faculdade, e meu filho tem direito e ele vai estar, você que lute, entendeu? Ele vai estar. Então, hoje as pessoas, é a minha geração, que é uma geração, lógico, muito mais informatizada, muito mais do que a geração da minha mãe. Só que hoje, a geração da minha mãe, quando a gente fala de emprego, né? O povo acima de 50, eles que estão, na maioria das vezes, no topo das empresas. E são essas pessoas que não conviveram com a diversidade. Então, as barreiras começam por aí, porque a gente tem que mostrar que a diversidade está aí. A deficiência faz parte da diversidade humana. Nós não vamos aproveitar dessa diversidade, não é a minha geração, é a geração do meu filho, né, que quando estiver inserido, que quando estiver numa sala de aula, convivendo com uma pessoa sem deficiência, e ela entender que meu filho também faz parte, que meu filho também tem direito, essa criança vai crescer, vai casar, vai ter os filhos dela, e aí sim essas pessoas vão aproveitar da diversidade, né, e da inclusão que a gente tem falado tanto hoje. Então, assim, sei que não é um processo rápido, mas estou aí e felizmente cada dia eu consigo mostrar para alguém. Então, cada pessoa que eu, plantando assim, formiguinha, literalmente. Eu saio com um cordão de girassol que representa as deficiências não visíveis e eu pergunto para o médico, você conhece isso aqui? Aí ele fala, não. Eu falei, então, esse aqui é um colar de girassol, representa deficiências não visíveis. Mostra novamente, por favor. Deixa eu mostrar, peraí. Na verdade, eu tenho uma coleção aqui que eu... Deixa eu ver como é que tá aqui. Então, assim, eu sou a pessoa da conscientização. Olha o tanto de cartão que eu tenho, gente. Na verdade, cada dia chega um aqui. Para mim... Olha aqui. Esse aqui é um cordão. Esse é um cordão de quebra-cabeça, né? Ele representa o autismo. Do T. Uhum. Não é um cordão oficial. Então, assim, não tem nenhum documento, nada que fale que tem que usar esse cordão. É um cordão de conscientização.
sim. E a gente usa, por quê? Porque o autismo não é uma deficiência visível. Então, para a gente ter acesso ao atendimento prioritário, a gente tem que implorar, a gente passa por constrangimento, porque a pessoa olha para a gente na fila e fala assim, o que essa mulher está fazendo aí? Ela não está grávida, só está gorda. O filho dela é enorme. Aí a gente, eu já fui chamada de folgada, o meu marido tem vergonha de pegar a fila prioritária, os lugares não tem a placa a maioria dos lugares não tem placa de atendimento prioritário, que é lei. E a gente tem que simplesmente ir lá passar na frente e falar, ó, qual que é a fila preferencial? Aí eles falam, essa daqui. Aí eles param de atender o outro para atender a gente, isso é constrangedor. Então, essa carteirinha de conscientização, esse daqui, no caso, tem um QR Code. Dentro desse QR Code tem o laudo do Arthur, tem as informações dele, tem todas as leis que ele tem direito a atendimento prioritário, todas as leis estão inseridas nesse QR Code. Tem os dados dele atrás aqui, justamente caso a gente perca, né? Porque ele é muito fácil de perder. E como qualquer criança. Como qualquer criança, só que a gente é só para a gente não gastar o português. Porque não é todo dia que eu quero treinar e capacitar todo o mundo, né? Tem dia que a gente... E aí, assim, eu prefiro que eles vejam que meu filho é autista e não que ele é uma criança fazendo birra, não que ele é uma criança que está jogando no chão, não é uma criança descontrolada, né? Uma criança que está ali... mesmo que eles não saibam sobre autismo, fala, bom, é uma criança autista, não é uma criança típica, então eu uso esse crachá de conscientização e a gente tem usado também o cordão de girassol. Nesse caso aqui é um cordão duplo, então por dentro ele é quebra-cabeça. Isso aqui, gente, é tudo feito por mães de autista. São 2 lojas de mães de autista que instituíram, e aí esse cordão de girassol foi instituído no aeroporto de Gatwick, em Londres, onde eles dão o cordão de girassol para que as pessoas com deficiências ocultas possam ter o melhor atendimento. Olha isso, que lindo, gente. E a gente já tem lei aqui no Brasil, a gente tem lei no estado do Distrito Federal, todos os estabelecimentos precisam oferecer o cordão, e também no estado do Amapá, e temos alguns outros estados e municípios que já têm propositura de lei, né, que já estão aprovando essa lei, para que a gente consiga divulgar esse cordão de conscientização, para que essas pessoas também tenham um atendimento. Então, eu falo que eu sou realmente uma formiguinha. Essa semana a gente capacitou, só nesse final de semana, 100 pessoas. Então, assim, cada semana a gente tem capacitação de 100 pessoas, no mínimo, semana retrasada foi 300. As pessoas estão buscando, porque felizmente a gente tem pessoas que não só pensam em dinheiro e que pensam em pessoas, mas as barreiras mais difíceis é a sensibilização. Então, assim, é conscientização o tempo inteiro. É conscientização de gente que nunca ouviu falar. Amanda, mas nunca ouviu falar de cordão de girassol? Não, nunca ouviu, não sabe o termo correto para falar de deficiência. Então, assim, nunca ouviu falar nada sobre deficiência. Essa é uma das principais barreiras, né? Que é o processo de sensibilização. Então, demora muito para você conseguir falar com uma empresa grande, para você falar com o diretor. Minha filha, tem empresa que eu já estou tentando há 2 anos, sabe? Já falei com todo mundo e não consigo uma reunião. Eu estava conversando com um amigo, esse amigo ele é cego, e ele falou, eu consegui recentemente uma reunião no LinkedIn, e ele falou assim, Amanda, ninguém me retorna no LinkedIn. Quando eles entram no meu LinkedIn e vê que é uma pessoa cega, eles já acham que eu vou pedir alguma coisa. E me deu assim, gente, uma coisa assim, porque todo mundo me responde, sabe? Eu não sou uma pessoa com deficiência, né? Uma mulher empresária. E ele também é um homem empresário. E ele não tem a mesma resposta, sabe? Capacitismo, preconceito. Acho que eles acham que eu vou pedir alguma coisa. Então, assim, olha, essa parte é a parte mais difícil,
né? Que é de conscientizar, mas eu tô aí fazendo a minha parte. Preciso de ajuda. Então, tu já respondesse a terceira. A terceira pergunta seria como você e sua equipe enfrentam as dificuldades, objetivando a mudança de cultura em favor da inclusão de pessoas com TEA. É. No caso aí, gente... você já deu uma pincelada. Queres te aprofundar um pouco mais? Sim, gente, é manual. Eu tenho ido em feiras, no caso de turismo, né, que a gente tem um trabalho voltado principalmente, na verdade, o primeiro pilar, turismo, educação e varejo. Porque tudo precisa de capacitação, mas eu não, né, eu só sou uma, né, a gente tem uma equipe ainda muito pequena, tem a questão da desvalorização, as pessoas não querem gastar com isso, não querem investir. Então, por isso que é um processo muito difícil de sensibilizar, de vender, porque demanda investimento. Então, eu falo para a empresa, se você quer fazer só por fazer, não faça. Então, assim, se você quer transformar a sua empresa mesmo, aí vamos juntos. Se não, meu filho, não vai. Porque não adianta, eu não vendo só a capacitação. Para você ser uma empresa amiga do autista, que é o selo que a gente dá, a gente tem uma parceria com o Ministério do Turismo, então a gente oferece curso em autismo para profissionais de turismo, então a gente tem o selo do Ministério do Turismo. Para você ser uma empresa amiga do autista, não adianta você só capacitar, você vai ter que cumprir as leis mínimas. Então, assim, você vai ter que fazer algumas mudanças e vai gerar investimento, não quer? Então, assim, eu não tenho como falar que seu estabelecimento é acessível. Então, é uma coisa muito séria quando você fala que é uma empresa amiga do autista. Você falou que é uma empresa amiga do autista, tanto a sua responsabilidade quanto a minha responsabilidade. Se um funcionário seu, desinformado, não foi capacitado, tratar mal, eles vão falar quem fez a capacitação desse povo. E aí vão cobrar de você. Você não falou que era capacitado? Então, hoje a gente tem para ser uma empresa amiga do autista, precisa capacitar 85% no mínimo dos colaboradores que fazem atendimento ao público e precisam realizar todas as ações de acessibilidade básica. Não dá para você dizer que é uma empresa amiga do autista e você não tem um laço no seu atendimento prioritário. Então, pós-capacitação, a gente faz uma visita técnica. Nessa visita técnica, a gente faz todas as sugestões de inclusão para o autismo e inclusão para outras deficiências, né? Porque a gente não fala mais só sobre autismo, então a gente fala como que ele vai atender uma pessoa surda, indica equipamentos, tecnologia assistiva para atender surdo, para atender pessoa com deficiência visual, e a gente trabalha a questão da acessibilidade arquitetônica. Então, hoje a gente entrega um relatório, a gente chama de sugestão de acessibilidade, e esse relatório a gente visa as prioridades. Então, eu já entrego esse relatório dizendo, olha, alerta prioridade, que é onde a empresa está correndo risco legal. Então, assim, tem coisas mínimas que se você não fizer e não mudar, você está correndo risco de alguém processar você, porque é lei, né? Então, a gente entrega um relatório onde a gente faz esse alerta da acessibilidade, a empresa cria as estratégias de como que eles vão fazer essa implantação da acessibilidade e comunicação, e aí depois a gente dá o selo. E assim, tem sido lindo, gente. Vocês não têm noção. Eu falo que o meu pagamento é ver uma mãe acolhida. As empresas que a gente já conseguiu terminar essa parte da acessibilidade, eles falam assim, Amanda, todo dia a gente recebe um elogio de alguém que foi acolhido, então, porque a gente muda o processo, né, de como que vai ser essa prioridade, se vai ter uma identificação, principalmente na parte do turismo, em parques, né, então, no processo de empresas, eu tenho feito através de formiguinha mesmo. Então, eu vou nessas feiras de turismo e falo, olá, tudo bem? Meu nome é Amanda, sou da Incluir Treinamentos, gostaria de ajudar a sua cidade. Como que eu posso ajudar a sua cidade? Você tem algum hotel pet friendly? Ah,
sim, temos vários hotéis que recebem cachorrinhos. Que legal. Você tem algum hotel autism friendly? Não. Que isso? Então, assim, as pessoas hoje estão preparadas para receber cachorros, né? Mas não estão preparadas para receber pessoas com deficiência, nem autistas. Então, eu tenho ido nesses eventos. Hoje a gente está trabalhando muito com associações e tem dado muito certo, porque a gente, através da associação, a gente faz um webinar. Esse webinar a gente consegue conscientizar ali uma quantidade de empresas. No nosso último webinar tinha 60 empresas diferentes do mercado de turismo. Então, a gente faz a conscientização, a sensibilização, e aí, depois dessa sensibilização, a gente começa a trabalhar com as empresas associadas para elas irem aos pouquinhos. Então, tem dado certo. E com as secretarias de turismo dos municípios, com os birôs de convention, então, principalmente com associações, é o que eu tenho feito para poder conseguir um pouquinho mais rápido, né? Porque de um em um dá um pouquinho mais de trabalho. Sim. Mas felizmente a gente tem tido, né, boa receptividade, mas o que assusta é que falta muito. Ah, sim, é um longo caminho, mas, enfim, já foi iniciado, né? Isso que é o importante. Uhum. Amanda, como você enxerga a área de gestão de pessoas no que se refere à inclusão de pessoas com transtorno do espectro autista no mercado de trabalho? Aí agora eu gostaria que você pensasse um pouco no seu filho, na inclusão dele no mercado de trabalho, né? Daqui a pouco aí, quando ele se tornar adulto. Quais as ações que você conhece, você já, né, nas suas andanças, nas suas consultorias, que você conhece que dão resultados positivos com esse objetivo de inclusão de pessoas com TEA no mercado de trabalho? Cri. Não tenho resposta. Por que eu não tenho resposta? Porque não tem ações para a inclusão de pessoas autistas. A gente tem uma empresa no Brasil, que é focada em inclusão de pessoas autistas no mercado de trabalho, mas ela é focada em tecnologia. Então, ela pega os autistas, principalmente que têm... Qual é o nome da empresa, tu pode me dizer? Chama... Minha cabeça não funciona assim tão rápido, não. Eu tenho tag. Daqui a pouquinho eu já lembro e já falo. Tá bem. Conforme eu vou falando, eu acho que eu vou lembrando o nome dela. Essa empresa, ela pega as pessoas autistas, principalmente pessoas que têm um hiperfoco em tecnologia, então desenvolvedores de tecnologia, pessoas do financeiro, sempre focado em tecnologia, e ela faz a capacitação, na verdade, a adaptação das funções para essas pessoas serem inseridas no mercado de trabalho. Sim. Uma empresa. Uma só. Entendeu? E é focada em tecnologia. Eu estive numa feira uma feira do Estado, feira de emprego, tipo feira de emprego, sim, onde eles, só de empresas com vagas para pessoa com deficiência. Então, assim, uma feira, todas as empresas que têm vagas PCD, as maiores empresas do Brasil, estavam lá expondo, recebendo o currículo, recebendo contato de pessoas com deficiência. Essa feira aconteceu no finalzinho de 2019, né? Depois agora a gente não teve mais feira. E era uma feira que tinha todos os logotipos de todas as deficiências, baixa visão, visão monocular, audição, pessoas, todas as deficiências, pessoa cega, pessoa ostomizada, pessoa amputada, pessoa com nanismo, coisa mais linda, assim, todos os logotipos de acessibilidade, e nem o lacinho do autismo. Agora, em 2019, uma feira do Estado. Como assim, gente? O Estado não sabe que o autista é uma pessoa com deficiência? E eu fui em pelo menos 30 estandes. E nesse stand eu perguntava, como que vocês fazem a questão para a inclusão dos autistas? E eles não sabiam responder. Por quê?
Porque os autistas, os estabelecimentos, quando a gente fala de acessibilidade, quando a gente fala de PCD, né, pessoa com deficiência, eles só pensam em deficiência física. E eles querem, de preferência, as pessoas com deficiências físicas que não são tão incapacitantes. Leves. Né? Eles querem as pessoas com deficiências físicas leves. Por quê? Porque aí eles não precisam fazer muita adaptação, né? Então, no caso do autista, a adaptação do autista para uma vaga é diferente, porque não precisa de adaptação física na maioria das vezes, né? É adaptação de atitude, acessibilidade atitudinal. Os colaboradores em volta, os colegas de trabalho saberem como lidar, colocar uma função que seja uma função que ele saiba desenvolver, né? Então, você não vai colocar ele numa função, numa coisa que ele não gosta, que ele não tem... Então, assim, é focar nas habilidades. Não dá para você colocar assim, vem aqui e faz isso. Não. Qual que é a maior habilidade dessa pessoa autista? É aí que ela tem que trabalhar, porque é aí onde não aparecem os outros déficits, na verdade, qualquer deficiência, né? Então, é focada nas habilidades, e a gente não tem empresas de RH... Como em qualquer processo seletivo, porque a pessoa sendo autista ou não, ela também tem algumas habilidades e deixa de ter outras, ou tem menos outras, né? Só que no caso do autismo, pode ser que ele tenha uma seleção de habilidades, ou seja, ele tenha um hiperfoco naquilo. E é isso que a gente aproveitar dos hiperfocos dele. E precisa capacitar o ambiente. As pessoas que vão lidar precisam entender que, assim, não é que ele não quer fazer, é porque ele tem rigidez cognitiva. Não é que ele não gosta de toque, é porque ele tem transtorno do processamento sensorial e hipersensibilidade tátil. Não é que ele não... Então, assim, não é que ele é chato, não quer sair para comemorar, é porque ele tem dificuldade de interação social, ele tem ressaca social pós-interação. Então, isso a gente só fala capacitando todo o resto. Então, para você incluir uma pessoa autista no ambiente de trabalho, a empresa precisa investir um pouco mais do que se ela for colocar uma pessoa com uma deficiência que ela não precisa mexer em nada, né? Que é o que normalmente elas estão buscando, deficiências não tão incapacitantes. Então, hoje cerca de 80% das pessoas autistas estão fora do mercado de trabalho. Você falou assim, no seu filho. Eu nem estou pensando no meu filho ainda, porque eu acho que ainda tenho aí 10 anos para mudar isso. Por quê? Porque pela Incluir Treinamento, quando eu consigo chegar nessa empresa e fazer a capacitação, o primeiro desafio que eu lanço para a empresa e na verdade, assim, eu falo e eles ficam com a cara no chão, paciência. Eu pergunto, quantas pessoas com deficiência nós temos nessa sala aqui como colaborador e colegas de trabalho? É a primeira pergunta. Aí eles já falam, não tem nenhum. Você não vai aprender a conviver com uma pessoa com deficiência. Você não vai aprender tudo. Sabe quando você vai aprender? Quando essa pessoa estiver aqui. E hoje eu tenho empoderado e tenho falado para as empresas, precisa ter diversidade, precisa ter representatividade. Então, lá na sua bilheteria, lá na frente, você tem que ter uma pessoa trans. Para a pessoa... Aqui é um parque... Você recebe a todos? A primeira pergunta que eu faço para a empresa é assim, qual que é o seu slogan? Né? Qual que é a sua missão? O objetivo da sua empresa? Eles falam aquela frase mais linda de tudo, né? Oferecer uma experiência para que todas as pessoas possam curtir e desfrutar. Eu falei, todas algumas. Você quer todas? E aí eu pergunto, você quer todas mesmo? Porque todas mesmo envolve mais gente. Então, começa pela sua equipe. Quantas pessoas pretas tem aqui dentro nessa sala, nessa capacitação? Sabe? E aí, assim, essas pessoas precisam ser representadas. É diferente quando chega uma pessoa preta, numa bilheteria com uma pessoa preta, numa pessoa com deficiência, numa pessoa trans, uma pessoa cadeirante, numa pessoa idosa. Então, assim, eu acho que é por aí. Então, o que eu estou fazendo? Eu estou fazendo esse discurso, gente, todos os dias. Vocês precisam ter diversidade na sua equipe. Não é só pessoa com deficiência, não é só pessoa autista. Porque quando você tiver essa diversidade, quando os colaboradores estiverem convivendo,
Esses colaboradores que estão aqui, que estão lá nas empresas, eles não tiveram um amigo na escola. Se ele estudou numa empresa, numa escola particular a vida inteira, que foi o meu caso, ele teve 2 ou 3 colegas de classe preto. Eles não tinham um monte sem a sala inteira. Não tem, gente, eu garanto. Eu tinha 2 ou 3 no máximo em todos os anos da minha sala. Então, assim, ele não conviveu, ele não sabe o que aquela pessoa preta passa. Ele não sabe o que passa uma pessoa cadeirante. Primeira coisa que eu chego na empresa, eu olho assim, eu olho o ambiente na visita técnica e falo assim, eu posso prever que você não tem nenhum cadeirante que trabalha aqui, né? Ele falou, não temos. Você também não tem nenhuma pessoa, porque assim, não tem acessibilidade. Então, a acessibilidade, quando ele coloca uma pessoa com deficiência, aí ele começa a ver isso. Opa, não dá para ser assim, né? A gente precisa trabalhar essa iluminação, a gente precisa colocar isso, a gente precisa colocar isso, a gente precisa colocar isso. Então, não é fácil, tá? É muita coisa. E contigo, Amanda, tem alguém com TEA ou algum tipo de deficiência que trabalhe contigo diretamente? Sim, na nossa equipe é nada sobre nós sem nós. Eu falo que eu só sou a cara, né? Mas eu não posso falar por eles, né? O protagonismo é da pessoa com deficiência. Então, hoje eu sou a voz do meu filho. Então, quando eu falo de atendimento a crianças autistas, eu falo, né? Sou eu que falo, porque eu consigo te dizer, eu sou mãe. Eu estou saindo com a criança aí todo dia. Então, quando eu falo como atender uma criança autista, sou eu. Como atender um adulto, não sou eu. Aí a própria pessoa autista, adulta, que fala. Então, nós temos a nossa equipe uma pessoa adulta, ela é autista e mãe de autista. Então, que é uma coisa que eu tenho na minha equipe, que eu prezo muito, é que a gente tenha mães, né? Porque eu sei o que é ser uma mãe empreendedora, eu sei o que é fazer uma entrevista aqui para vocês, o meu filho dormindo aqui, ó, todo torto. Por quê? Porque eu não tive tempo ainda de levar ele para lá. Ele dormiu com o hiperfoco dele na mão, que é 2 baquetas, ó. Dormiu com o celular. Queres levá-lo para a cama? Eu aguardo, não tem problema. Não, daqui a pouquinho a gente vai. Mas assim, eu sei o que é ser mãe empreendedora e mãe de criança com deficiência empreendedora é um pouquinho mais trabalhoso. Eu não tenho como... eu viajo, eu faço as viagens para fazer capacitação, a minha rede de apoio é reduzidíssima. Eu não tenho pessoas que falem assim, ok, deixa o seu filho aqui comigo. Não, eu tenho 2 pessoas, minha mãe e meu irmão. A gente não tem uma rede de apoio assim, deixa ele dormir aqui na minha casa para ele brincar com meu filho. Meu filho nunca foi convidado para dormir na casa de ninguém, para brincar. Felizmente, ele ainda é convidado para festinhas, mas ele não é convidado para dormir. Ele não é convidado, por exemplo, deixa aqui, eu vou levar o seu filho para fazer um passeio, e aí, junto com meu filho, ninguém pede isso, gente. Então, assim, eu sei qual que é a realidade da mãe de uma mãe, que é muito difícil ser mãe empreendedora, e ser mãe empreendedora de criança com deficiência é muito mais. Por quê? Porque o meu filho, ele tem umas demandas a mais, né? Então, a gente tem uma autista que recebeu o diagnóstico tardio, mãe de autista, então a gente se entende. Nessa viagem que eu fiz última para capacitação, é uma mãe que tem TDAH, tem transtorno do processamento sensorial, tem alguns outros transtornos, e tem 2 filhos autistas, então uma adolescente autista e uma criança pequena autista. Imagina como é que fica essa capacitação. O pessoal adora, gente. Por quê? Porque são pessoas, na maioria das vezes, que nunca tiveram contato. Então, dependendo da capacitação, quando eu consigo levar essa galera, né, é uma capacitação muito rica, porque eles conseguem ter a vivência. Eu consigo mostrar ali na hora, tá vendo? Eu estava numa capacitação agora no parque, numa capacitação, numa visita técnica, e eu levei o meu filho. E tinha um brinquedo novo do playground. E o Arthur não conseguia subir, porque para ele escorregar, ele tinha que segurar numa corda que tinha os nozinhos e ir escalando. E ele não conseguia subir. E aí eu fui ensinar para ele, no meio da visita técnica, mostrei, e aí ele fez.
Na segunda vez, ele falava, não consigo. Filho, você consegue, só põe uma mão aqui, outra mão aqui, outra mão aqui. Na terceira vez, ajudei de novo. Na quarta vez, ele já estava indo sozinho. E eu falei para ele, e eu junto na visita técnica, eu mostrei, eu falei, tá vendo aquele menininho? A mesma idade do Arthur. Ele precisou de ajuda para subir? Ele falou, não. Por que ele não precisou? Porque para ele é óbvio que se ele puxar assim, ó, ele vai conseguir subir, vai dar apoio, ele vai escorregar. Isso já está enraizado nele. O Arthur não tem essa questão dele olhar, bater o olho e falar, é isso que eu tenho que fazer. Então ele precisa de um mediador. Se eu não estou aqui nesse momento, meu filho não brinca nesse brinquedo. Cada um é único, né? E eu falei, e agora, o que você pode fazer? Falei, você coloca aqui umas ripinhas do lado para facilitar, porque não é só meu filho que não consegue ter a intuição de como subir na corda. Exato. Uma criança de 3 anos também não sabe como subir nessa corda. E uma criança com qualquer outra deficiência intelectual também não sabe. Então, coloca uma escadinha para você incluir mais crianças. Então, assim, é muito rico levar eles. Eu tenho também uma pessoa na equipe que ela é tetraplégica e ela tem AME, ela é graduada, pós-graduada, e é a nossa pessoa que fala principalmente sobre capacitismo. Então, ela que mostra tudo que ela já passou sobre capacitismo, também está na nossa capacitação. Tem mais uma pessoa que aí está na capacitação de acessibilidade e inclusão, que é uma pessoa cega, então contribui muito. Tenho mais uma pessoa autista, que também trabalha junto comigo na capacitação, que é policial, então ela também trabalha com isso e ela é autista. A maioria é tudo mãe, tá, gente? Não é separando, não, mas já separando é porque a gente... É que acaba atraindo, né? Não, e na nossa equipe a gente tem advogada, mãe de autista. A gente tem tudo que é de profissão que precisa ser relacionada, como, por exemplo, enfermeira que trabalha na capacitação é mãe de autista. Tudo que é mãe, todas as nossa equipe é tudo mãe de autista, quando vai falar, porque a gente vive, né? A gente, assim, é médica, a gente tem uma médica na nossa equipe que é mãe de autista. Então, é diferente. Mas a gente tem muita representatividade e a tendência é que a gente tenha ainda mais. Tem mais uma pessoa cega vindo trabalhar com a gente para ajudar nas capacitações. A pessoa surda, estamos trabalhando porque eu faço Libras e justamente para conseguir ter esse contato, né, de como falar, então eu comecei a estudar Libras, então em breve a gente vai ter na nossa equipe já uma pessoa surda que usa Libras, sem eu precisar de intérprete. A gente fez agora, eu não sei se tem, tá, porque assim, eu nunca achei. Quando você vai fazer um curso desses que você compra nas plataformas, sabe? Edu, Hotmart, esses cursos normalmente não vêm com acessibilidade. Você entra lá na plataforma e... Então, assim, a gente está migrando agora para uma plataforma nova e eu falei, não, gente, a pessoa surda também tem direito de saber sobre autismo, concorda? Então, a gente vai sair o nosso primeiro curso em autismo com janela de Libras. Muito então, bem. Já está gravado, então a gente está no caminho. É muita coisa, a gente sabe, mas a ideia é que a gente possa atender cada vez mais pessoas e incluir mais pessoas. Hoje a gente não tem só capacitação de autismo, a gente tem capacitação em autismo, no caso para professores, a gente tem a capacitação básica em autismo, a capacitação em adaptação de currículo, né, adaptação de material, gerenciamento de comportamento, que é um curso de regulação, e também tem a PEI, que é uma maior dúvida dos professores, então a gente também tem essas 4. A ideia não é ser uma empresa que tenha a aba, não, a ideia é a gente atender o básico, que é o que as pessoas não têm. Se você falar, Amanda, eu quero me especializar em autismo, eu te indico um monte de pós-graduação, não é isso.
Nosso caso é até ali no que a pessoa realmente precisa para estar atendendo, tanto na escola, tanto no hospital, tanto numa loja, tanto como nutricionista. A gente tem uma capacitação para cabeleireiros, porque eu não sei se as pessoas sabem, mas autistas precisam também cortar o cabelo. Sim. Só que não é fácil você cortar o cabelo de uma pessoa que tem transtorno de processamento sensorial. Não. Então, a gente tem uma capacitação para cabeleireiros que eu consegui fazer pouquíssimas vezes. Por quê? Porque não tem procura, gente. Mas assim... O mercado da estética ainda está despertando. Eu digo que está em sono profundo ainda. Eu sou não tem especialista nesse procura. mercado há mais de 11 anos e eles ainda não... Os empresários dessa área ainda estão, né? Eu estou fazendo um trabalho também de formiguinha nessa área aí. De repente a gente troca figurinhas mais tarde. Porque assim, eu preciso de ajuda, viu, para chegar nos cabeleireiros. Porque a nossa capacitação vai ajudar tanto os pais quanto os cabeleireiros a cortar um cabelo sem estresse. Cortar E cabelo profissionais de estética em geral, né? Por exemplo, uma moça autista quer fazer uma depilação, né? E aí, como é que faz a depilação numa moça autista? Então, acho que eles nem imaginam, né? Ninguém não. sabe como fazer isso. E a gente tem também outras áreas, né, que precisam. O meu filho esse ano já foi internado 2 vezes. Internar uma criança autista no hospital, as pessoas não têm noção do que é. Por quê? É um ambiente que ele não conhece, é quebra de rotina, é procedimentos invasivos, e é uma enfermeira, uma auxiliar, uma médica que não tem noção do que é o autismo. Não sabe na vida dela o que é uma previsibilidade. Não sabe o que é uma história social. Meu filho ficou 2 vezes internado com crise de asma e fez uma cirurgia. É tipo, assim, a nossa maior preocupação não é... Ai, meu Deus, eu tenho uma outra coisa agora. Já passou nosso tempo. A nossa maior preocupação não é a cirurgia em si, é como que você vai fazer para lidar com as outras questões, sendo que as pessoas não sabem nada sobre atendimento. Então é muito, muito difícil essa parte, mas estamos aí trabalhando firme, viu, gente? Mas falta muito. Perfeito. Lembrasse o nome da empresa de tecnologia ou ainda não? Então, eu tô com não outro lembrasse, nome depois tu me manda pelo WhatsApp, não tem porque problema. eu tô com um Integrare na cabeça, mas não é isso. Não tem problema. Tem que lembrar depois. Amanda, você acabou respondendo as demais perguntas aqui que eu ia te fazer. Tá? Case de sucesso pautado no teu trabalho, você citou alguns, né? Algumas transformações aí que ocorreram em empresas que você atendeu na sua consultoria. A sensibilização das pessoas você também citou. Aí a última pergunta que eu quero te fazer é a seguinte: se tu tens alguma pessoa com TEA que tu possas indicar para a gente fazer uma entrevista. Tem um monte, umas 500. Que esteja inserida no mercado de trabalho. Tem. Para relatar para a gente como é que foi a caminhada dela, entender se até incluir, até pertencer às organizações. Tem sim, inclusive é uma pessoa que é muito capacitada, sabe? Ele é psicólogo formado, analista do comportamento, e ele passa por cada coisa, gente, que assim, é vergonhoso mesmo, é vergonhoso. A mãe não quer ser atendida por ele, porque ele é autista. Mãe de autista. Uau! Não aceita o filho profissional. Não, meu filho é autista e agora eu tenho que passar ele no psicólogo, ele é chefe de uma clínica de psicologia, e a mãe fala que não quer passar com ele. Não é uma coisa assim? Contraditória, né? Para uma mãe, né? Mas assim... Para dizer o mínimo, né? O mínimo, assim. Mas não é só ele, né, gente? É muita gente. E eu tenho pregado isso, eu falo assim, como é o estigma, uma né? mãe de autista é capaz de ter preconceito com uma pessoa com qualquer outra deficiência. Como uma mãe de autista é capaz de ter um preconceito com uma pessoa
que é LGBTQIA+, o filho essa pessoa é filho de alguém. Então, assim, a gente não tem como ter preconceito de pessoas, porque nós somos parte da minoria. Mas, menina, olha, lógico que ninguém está livre disso. Isso acontece muito. Sim. E é muito eu sou tia de um menino de 6 anos com TEA. Minha irmã, eu estou te ouvindo falar, eu estou ouvindo ela contando as histórias dela também, que são muito, eu digo, idênticas, não tem nem como dizer que são parecidas, as tuas, assim. Ah, sim. Quando a gente chega para fazer acolhimento de mãe, é mais ou menos tudo. Eu já tenho meu discurso. Essa semana eu estava num parque e uma mulher perguntou para mim assim: ele não tem crise? Ela viu o cordão de autismo do Arthur. Eu falei: tem. E como tem, viu? Mas ele teve alguma crise aqui no parque? Eu falei: não, não teve crise aqui no parque ainda, né? Ele vai ter só mais tarde, se eu não sair embora. Ela falou: porque minha filha, quando ela viu a água, que ela não podia entrar, ela chegou aqui e já teve uma crise. Ela estava muito agitada na fila. Eu falei: que fila? Ela falou: não, porque a gente pegou a fila e demorou quase 40 minutos. Eu falei: louco. Eu falei, mas é porque... eu falei, então, eu sei porque esse lugar aqui, esse parque, ele não tem a fila prioritária, ele não tem nem a placa de atendimento prioritário no guichê do caixa. Então, essa mãe, ela falou, eu falei: você já tem um diagnóstico? Ela falou: a gente está em investigação. Mas, e aí eu perguntei: então você está na fase da aceitação, do começo? Ela começou a chorar. E eu falei: eu sei porque você está chorando, eu sei que não é fácil, eu sei que as pessoas não entendem, eu sei que as pessoas não olham para os nossos filhos e vê a criança tendo uma crise e acha que é uma birra, né? E é uma crise de rigidez. Vai fazer o quê? Trabalhar rigidez cognitiva num lugar que a criança nunca foi em 2 segundos. Não existe isso. E eu falei: eu sei que a sua família não entende, eu sei que seu marido não entende. E ela começou a chorar. Ela falou assim: você sabe, né, Amanda? Eu falei: eu sei. Sei porque eu já passei por tudo isso. E aí eu tirei o cordão do pescoço do Arthur. Falei: quantos dias você vai ficar aqui na cidade? 7 dias, hoje é o nosso primeiro dia. Aí eu tirei o cordão de girassol do Arthur e falei: ó, presenteasse ela. E falei assim: ó, coloca que você vai precisar mais do que eu. E ela, depois disso, ela foi num parque. Eu falei: ó, vai nesse parque aqui que a gente já está capacitando, e depois você vai nesse outro que a gente também está capacitando. Tenho certeza que você vai ser lá bem, você vai ser bem atendida. E aí, no mesmo dia, no outro dia, ela foi no parque que eu indiquei, e uma colaboradora falou: Amanda, uma mulher veio aqui, disse que conheceu você, que você deu colar para ela, e ela adorou o passeio no parque. Eu falei: assim, é muito, né? Então, eu entendo. Uma criança em crise não aproveita a mãe, não aproveita a criança, ou quem quer que seja que esteja acompanhando, e o estabelecimento e não voltam mais. Não volta mais. E o estabelecimento perde, né? Porque, porque essa família não retorna. Essa pessoa não vai tomar um café, essa pessoa não vai comer nada, vai ter uma experiência ruim e não vai voltar. E nem vai indicar para ninguém. Exato. Eu fui no outro parque. Ou pior, além de não indicar, ainda vai falar mal. Porque a experiência negativa marca mais do que a positiva, né? Com certeza. Eu fui num outro parque. Nesse parque, lá em Gramado, eu fiquei 2 horas. No máximo, assim, em 1 hora eu já sabia que eu não tinha condições. Tentei ir com o Arthur nas atrações e não foi possível. E eles me devolveram dinheiro, sabe? Assim, eu vou falar o que para uma mãe de autista no meu blog? Eu vou falar: minha filha, se você quiser tentar, você vai, mas eu estou mostrando aqui qual é a experiência. Então, não é fácil não, viu? É uma luta. Amanda, gostaria de te agradecer. Obrigada. Em meu nome e em nome do Guilherme Agnolim, que é meu colega de mestrado, também em nome da professora Edith Mafralapoli, da professora Inara Widerling, da nossa APP de diversidades. Essa entrevista ela vai ser utilizada para compor um artigo, né, dentre outras entrevistas que nós vamos realizar também com outros profissionais e pessoas com TEA. E gostaria de te parabenizar
pela tua linda história, pela tua missão junto ao teu filho Arthur e as demais pessoas com TEA. Obrigada, E que mais mães como você, que tenham esse perfil de empreendedora, empreendam também nessa área de capacitação, de treinamento para empresas e pessoas com TEA. Sensacional. Parabéns. Obrigada, Patrícia. Vamos estar aí, acho que no fim do mês, hein? Vamos marcar de se encontrar, marcar uns eventos aí. Vamos agilizar agora, isso aí. Penúltima semana de novembro, a gente está aí na Santa Catarina, pelas cidades aí, capacitando. Ficar feliz de conhecer vocês também. Parabéns pelo seu trabalho, pela iniciativa de falar sobre TEA no mercado, né? A gente precisa de mais pessoas também falando sobre isso. Então, parabéns por você escolher esse tema. É um tema tão necessário, tão atual, e tenho certeza que você vai conseguir ajudar muitas famílias, né? Inclusive a sua aí, no atendimento a pessoa com deficiência, no atendimento a pessoa com TEA. Tamo junto. Tamo aí. Juntas. Tá? Perfeito. Obrigada, Amanda. Um beijo grande, parabéns também à tua equipe. Obrigada. E até a próxima aí. Até a próxima. Obrigada, Patrícia. Valeu. Vou concluir aqui a gravação.